Olá pessoal, estamos novamente na nossa aula do nosso curso de verão, com a disciplina Fundamentos da Economia para o Direito, e o nosso tema de hoje é inflação e desemprego. Primeiro, qual que é o conceito de inflação? Então, a inflação pode ser conceituada como um aumento contínuo e generalizado dos preços. Então, não pode ser um aumento de um único produto ou um aumento esporádico de preços. Ele, para ser considerado inflação, ele tem que ser um aumento contínuo e geral dos preços, ok? Quais os efeitos então dessa inflação? Nós vamos falar dos principais efeitos provocados, né? E são esses 4 principais efeitos que a inflação pode causar. Primeiro, sobre a distribuição da renda. Segundo, sobre o balanço de pagamentos. Terceiro, efeitos sobre os investimentos empresariais. E quarto, efeitos sobre o mercado de capital. Então nós iremos falar sobre cada um de forma separada. Primeiro, então, vamos falar do efeito sobre a distribuição de renda. Então, uma das distorções mais sérias provocadas pela inflação diz respeito à redução do poder aquisitivo, principalmente da classe assalariada. Por quê? Porque a classe assalariada ela vai ter a sua correção, a sua correção da perda da inflação, geralmente uma vez por ano, lá com a correção do sindicato, dos trabalhadores. Então, quando chega-se a corrigir o efeito da inflação com o aumento salarial, a perda já foi durante o ano todo. E só lá quando há o dissídio, que é o aumento do salário, é que vai se corrigir algo que já se perdeu, e vai continuar tendo perdas novamente para frente, Então, acaba que a inflação é mais um redutor, é como se fosse um imposto em cima, principalmente das pessoas que trabalham de forma assalariada. Então, outro efeito é o efeito sobre o balanço de pagamentos. Então, elevadas taxas de inflação em níveis superiores ao aumento de preços internacionais encarece o nosso produto nacional e assim provoca um estímulo às importações. Então, o que é o nosso balanço de pagamento? O balanço de pagamento é quando você considera o país como se fosse uma empresa. Uma empresa, para ela sobreviver, ou para ela fechar como lucro, ela tem que vender mais do que o que compra. Um país da mesma forma, para que ele tenha superávit, ele tem que vender mais do que o que ele importa. Então tem que exportar mais do que as importações. Quando nós temos um alto índice de inflação, os nossos preços eles deixam não só de ser competitivos aqui dentro, mas deixam de ser competitivos lá fora, favorecendo também o que? A importação desses produtos. Eu acabo então comprando produtos de fora e também não vendendo produtos para fora, o que vai ocasionar um balanço com déficit. Então, o que é o balanço com déficit? Mais compras do que vendas. Então, a inflação também ela vai surtir efeito negativo no balanço de pagamentos. Continuando aqui, falar um pouquinho também do efeito sobre investimento empresarial. Então, outra distorção provocada por elevadas taxas de inflação prende-se à formação das expectativas sobre o futuro e, portanto, sobre a decisão de investir no setor privado. Então, a inflação ela acaba desestimulando o investimento. Por quê? Porque a inflação ela toma parte do que você ganha. Muitas das vezes você pensa em abrir uma empresa, ou empresários que já possuem uma empresa.
a inflação fica muito mais difícil de você estar administrando qualquer tipo de investimento. Por quê? Quando você acaba de você vendeu uma mercadoria, você acha que ganhou X. Quando você vai comprar a mesma mercadoria para repor o seu estoque, para continuar o seu negócio, essa mercadoria já não custa mais X, ela custa X mais Y. E esse Y a mais é um redutor da sua lucratividade. Então a inflação ela acaba comendo parte do lucro das empresas e com isso ela desestimula os investimentos, né? Seja investimento, nós falaremos mais à frente em capitais, que é investimento em ação, ou seja investimento realmente de forma direta, você está abrindo uma empresa, isso acaba sendo desestimulado, tá? Continuando aqui, nós falaremos agora sobre o efeito da inflação sobre o mercado de capitais. Então, tendo em vista o fato de que, num processo inflacionário intenso, o valor da moeda deteriora-se rapidamente, ocorre desestímulo à aplicação de recursos no mercado de capitais financeiros. As aplicações em caderneta de poupança, títulos, devem sofrer retração. Então, mercado de capital, eu vou investir no mercado imobiliário. Tanto pode ser aplicação ou também pode a compra de ações. Quando eu estou comprando ação, eu estou comprando o quê? Parte de um pedaço de uma empresa, querendo receber dividendos ou lucro. Então, quando eu tenho uma inflação, como eu já comentei, uma inflação alta, ela acaba também reduzindo, né, diminuindo parte desse rendimento, né, dessa aplicação que você esperava ganhar. Então isso também desestimula não só a caderneta de poupança, mas também qualquer outro tipo de investimento, seja título, CDB, RDB ou compras de ações no mercado imobiliário. Por quê? Porque você vai ganhar bem menos do que você previa, né? Então isso também é um efeito da inflação. Nós temos aqui duas principais causas da inflação. Primeiro, a inflação de demanda e depois a inflação dos custos. Vamos falar então primeiro da inflação de demanda. O que é inflação de demanda? A inflação de demanda é a inflação mais clássica, né? Que ela diz respeito ao excesso agregado em relação à produção disponível de bens e serviços. Então eu tenho um excesso de serviço. Então, comparando um excesso de serviço ou produto, vamos comparar com, sei lá, um mercado de grãos, um feijão, por exemplo. Quando você tem um excesso de produção, eu tenho o quê? Uma redução de preço. Mas quando eu tenho uma baixa produtividade, eu terei então um excesso agora de demanda. Nós temos muitas pessoas, muitos compradores querendo feijão, mas eu tenho o quê? Menos produção. Então, se eu tenho muitos compradores querendo, o que vai acontecer com o vendedor? Ele vai o quê? Aumentar o seu preço. Então, o excesso de demanda, ele favorece o quê? O aumento de preço generalizado, que nós podemos chamar o quê? De inflação. E o excesso de produção, que seria o excesso de oferta, vai o quê? Reduzir, né, a inflação, ok? Então a demanda ela acaba influenciando a inflação. O excesso dela vai ocasionar o aumento de preço, ok? Continuando aqui, inflação provocada pelos custos. Então agora eu não tenho um aumento de demanda, mas voltando aqui para o mesmo exemplo, né, o mercado de grãos. O mercado de grãos muitas das vezes ele compra insumos, né, o adubo, defensivos, ele compra em base em preço em dólar, né? Então, se eu tenho um aumento da moeda estrangeira, eu também vou aumentar o custo dos insumos. E esse custo de insumo ele vai ter que ser repassado para o preço da mercadoria final.
Então acaba que um aumento do preço, né, um aumento do preço dos produtos, né, dos insumos ou da matéria-prima, se for outro tipo de produto, vai ocasionar também uma inflação. Por quê? Porque eu vou ter que repassar esse aumento para o consumidor final, né? Então eu chamo isso de inflação dos custos, já não é mais a inflação da demanda. Eu tenho o mesmo desejo, a mesma demanda, porém o meu custo para produzir aquele produto é maior. Então eu terei que necessariamente repassar isso ao quem deseja comprar, né, ao demandante, ok? Continuando aqui, nós, para fecharmos, vamos falar um pouquinho da inflação e o desemprego, essa relação entre a inflação e o desemprego. Então, desde os anos 50, né, do século passado, economistas de diferentes escolas de pensamento concordam com a proposição de que, no curto prazo, existe uma relação inversa entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego. Ou seja, quanto maior a taxa de desemprego, menor a taxa de inflação e vice-versa. Por que isso ocorre? Se eu tenho um alto índice de desemprego, eu terei o quê? Menos dinheiro no mercado. Se eu tenho menos dinheiro no mercado, as pessoas comprarão menos, comprarão itens básicos. É o que está acontecendo em algumas famílias nesse período que nós estamos passando. Então eu tenho menos dinheiro no mercado. Eu tenho uma expectativa de crise financeira mundial. Então as pessoas vão o quê? Comprar menos. Muitas pessoas sendo demitidas. Então eu tenho uma alta taxa de desemprego. Se eu tenho desemprego, tenho menos dinheiro no mercado, então a inflação ela será menor. Por quê? Porque menos pessoas estão comprando. Ou se estão comprando itens de baixo valor, ok? Continuando aqui, então essa ligação entre inflação e desemprego decorre do fato de que, quanto maior a taxa de desemprego, menos renda é gerada na economia, seja porque menos empregos são criados, seja porque os empregos criados pagam menores salários. Okay? Então, se eu tenho uma alta taxa de desemprego, acaba que o mercado também vai começar a pagar menos por um profissional do que quando em situação normal, ok? Continuando ainda, quanto menor a demanda, menor o poder das empresas de aumentar os preços e maior a competição. Então eu tenho menos renda, tenho menos emprego, menos renda, menos demanda, né? E eu tenho o quê? Mais competição então entre as empresas para ganhar o consumidor. E essa competição às vezes vai o quê? Na formação do preço. Eu vou vender então a preço mais baixo, reduzindo então a nossa inflação, reduzindo o meu preço, o preço dos produtos, ok? Então essa é a relação entre a inflação e o nosso desemprego. Então com isso nós fechamos a nossa aula de número 15, tá pessoal? Bons estudos. Nós temos também uma atividade também como composição de nota, tá? Não deixe de fazer, tá? Bons estudos a todos, tá? Muito obrigado.